Análise do mapa final de Batúgan. O Condado Dragonéria com Meor e Lisfera na fronteira, e o Ducado de Tagon estão perfeitamente posicionados no norte, na fronteira com a Gamesha. Isso alinha a rota de Diblé a Talfon, Groto e Lorana para a próxima etapa da história. Luriften Postes Gautra, nas Cerulas Meridionais, está em uma posição elevada no noroeste, indicando que é um ponto de acesso ou influência mística próximo à fronteira. 2. O eixo de poder e conhecimento, centro. Laken, centro dos mantos Fretos, Juízes e Telos, marco histórico, formam um triângulo de poder concentrado no centro-leste. A estrada Clarim de Esmeralda, linha vermelha, conecta esse centro de poder até o noroeste, passando por Driama e Guran, e alcançando a região de Gotar e Udab. 3. O centro de estudo e forja, oeste. O eixo Gotar e Udab está posicionado logicamente para o oeste-sudoeste com Hérgula, na colina de Firgon, implícita na região próxima, ligada pela estrada Clarim. Isso valida a origem de Diblé e a expertise de Groto. O reino de Lagad e o bosque de Alveden preenchem o espaço a leste, consolidando a divisão do país. 4. O extremo sul, a coerência da inhospitalidade. O reino Banier, a faixa de subsistência, está concentrado nas áreas centrais do sul, incluindo o baronato de Zuri e Surinka. O extremo sul, abaixo do condado Kailon, é deixado vazio e em cor mais fria, cinzenta, com apenas os pontos de ravinas de Sertrix, montes ovalados e as mansões metálicas na borda. Isso demonstra que a área é inexplorada e inóspita, justificando a guarda dos segredos dos mantos. Conclusão: o mapa é um sucesso. Ele é coeso, visualmente informativo e será uma ferramenta valiosa para garantir que a jornada dos personagens para Gamesha e Loren Agarth que se projeta para o leste, conforme o mapa de Kinum, faça sentido geográfico. O reino de Galiar Banier está localizado no país de Batúgan, que corresponde à região sul-meridional do continente Kinum. As principais características e localizações associadas ao reino, governado pelo rei Galiar, o Gran Banier, são: capital e palácio. A capital do reino é Surinka, e o palácio real é chamado Flangor. O palácio Flangor é descrito como um colosso de pedra com colunatas que rivalizam com os postes Gautra, simbolizando a força do reino. O rei Galiar, o Gran Banier, é o representante das minas de energia do Conselho Batugano em Laken e legitimado na Torre dos Juízes de Fretos. O reino Banier é a base de coleta dos mais importantes minérios e outras matérias-primas para abastecimento energético. Cidades. A cidade Castelo Branco, que é uma construção estratégica e um belíssimo anel construído em torno da montanha Krator, uma rica fonte de recursos, está nos domínios do rei Galiar. As vilas Melonin, onde uma família de Bleduló mantinha relação com os senhores de Banier, ficam próximas à capital Dartran, no centro-norte de Batúgan, mas ainda dentro do reino Banier. O reino Banier é uma das forças mais antigas de Batúgan. Sua força foi estabelecida muito antes de Telos, um marco temporal e geográfico de Batúgan. O rei Galiar Banier e seu filho, Hogfiz, são figuras centrais na articulação da ordem governamental de Batúgan, que é regida pelos mantos a partir do Planalto de Laken e da Torre dos Juízes de Fretos. Em resumo, o reino de Galiar Banier é uma potência histórica localizada no sul do continente Kinum, Batúgan, e é o centro do poder relacionado às minas de energia do Império. Prólogo à luz e à fenda. A areia das planícies de Agamesh tremeluzia, inquieta como se respirasse. O menino da pele escura e olhos vidrados mal piscava, sentado diante da velha da túnica branca bordada com estrelas. Ela rasgou o céu, filha do fogo e do silêncio. A voz da anciã era rouca, mas firme. E dele caiu uma gota. Não era água, era vida. O menino não respondia, só ouvia. Ao lado, um dos mantos de Batúgan segurava o livro como se segurasse um coração. A capa gasta do livro dos 1000 contos se abria sozinha com o vento. A velha continuava. Chamaram-a de Crissa. Não era de cá. Era de lá. De onde as coisas não morrem. Ela ergueu a mão ao céu, que naquela noite estava claro, pontilhado de 3 luas acima de suas palavras. As estrelas se agrupavam em espirais, e entre as constelações uma pulsava diferente, mais próxima, azulada.
Ela atravessou o véu e voltou, carregando fragmentos dele no sangue. No silêncio que se seguiu, o manto virou uma das páginas. A ilustração era rudimentar, mostrava uma mulher de olhos brilhantes caindo de um rasgo flamejante, segurando um cristal fulgurante em mãos abertas. O menino engoliu em seco. Metatilon arriscou. A anciã sorriu com um dente só. A matéria do meio, nem caos, nem ordem. Ela não se encontra. Ela escolhe onde cair. E apontou para o chão. As guerras sob o silêncio. Chamas dançavam em taças de óleo. Luz e sombras se misturavam em formas cerimoniais em uma das cavernas profundas de Lorenhagarte. Um círculo de aprendizes da Casa do Oeste escutava, quase sem respirar, as histórias guardadas no reflexo. No centro, a guardiã dos arquivos puxava a pedra azulada de uma caixa envolta em pano. Quando a depositou sobre o mármore, todos sentiram a vibração. Esta é uma lágrima da queda, uma semente de lumiar. O mais velho entre eles, que já perdera o pai para a névoa dos vales negros, ousou perguntar. Isso é o que fez os homens com um fragmento da Cthulhu. A guardiã não respondeu, permanecendo impávida. Soprou levemente sobre o cristal. As chamas da câmara tremeram, e então, no reflexo do brilho, eles viram imagens, Andro, de pé diante de uma montanha, depois de um Netsetim coberta de cinzas, com o bracelete que soltava faíscas douradas. E entre eles, mais ao fundo, numa nuvem que parecia consumir a luz, figuras esquecidas, que não tinham um rosto, apenas olhos como estrelas, vasculhando algo preciso sobre a terra. Livro dos Mil Contos. Capítulo 30. Segundo Atalfon Ampli da Casa Norte. No ano quinto do governo de Galante, filho de Gor, o devastador, nos dias primitivos da primeira era dos homens, na vila de Beiá, às margens dos rios cristalinos Lingor e Tungor, cresceu Gargarena, filha de Giga, o silencioso. As águas destes rios, chamadas até hoje de nascentes divinas, alimentavam a terra com prosperidade e cores vivas que pintavam o entorno com abundância e esperança. Gargarena, jovem e saudável, foi criada como camponesa, em meio às ruínas deixadas pelas guerras selvagens que subiam do centro-oeste contra o norte. Guerras que vinham roubando das famílias simples seus dias de paz. A civilização que florescera por séculos em saber e harmonia, agora se encolhia sob o avanço de bárbaros obstinados por uma causa impossível: encerrar o reinado dos deuses, os mais-duques originais. Chamados de deuses imortais, os mais-ducos governavam, desde antes que o tempo humano tivesse nome. Seus corpos não envelheciam, suas histórias precediam o nascimento das estrelas que hoje guiam os viajantes. Seu reinado transcorreu por milênios, até que uma nova coroa passasse ao próximo de sua linhagem eterna. Foi nesse mundo ainda em ebulição que Gargarena usou, instruída pela terra, alimentada pela energia pura de Cris-Ra, e aquecida pela sabedoria de Agartho, o sol protetor de Lurus e Peros. Ela foi guiada apenas pelo rastro vermelho do céu, uma trilha brilhante que surgia a cada 5 anos como uma tocha ardente nas noites do mundo. Ela partiu rumo ao desconhecido, cruzou os desertos e penhascos do leste, em busca da sabedoria ancestral guardada pelos monges do Lorenhagarte. Naqueles tempos, os mapas eram apenas sonhos desenhados. Os reinos estavam fraturados em províncias pequenas, governadas por senhores que prestavam tributo ao castelo sobre o monte e à fortaleza vigilante do Estreito de Caron. Foi então que, unindo coragem e loucura, os homens se ergueram contra os deuses. E Kirkun, o mais cruel dos Masduks, respondeu com ira. O insensato varreu o norte como uma tempestade de fogo. As terras férteis, outrora jardins do mundo, tornaram-se cinzas e rocha. Nunca mais floresceriam com a abundância de outrora. As colônias de mineração, que uniam Gindars e Amps, fugiram para o domo de Glindertan, na fenda do Talismã, protegida pelos Pinsrides Garza Alta Corte. Nesse tempo sombrio, Gargarena, orientada pelas placas do penhasco de vidro, encontrou o templo secreto do Submundo.
Ali, entre murmúrios antigos e ecos de poder esquecido, ela fundou o Conselho dos Cinco, com as Liages de Rigalfon, relíquias dos Anfi da Casa Norte. Ela desvendou os mistérios da Tud que Orkun unificou, em Larinad, província oculta além da Floresta Suin. A voz das 5 primeiras raças viventes, Ornug, Binsgar, Masdux, Anfis e Gindars, foi reconhecida como a maior diplomata de seu tempo. Diante do poder inigualável de que Orkun dominava a energia pura contida nos cristais Metatelon do Norte. Ela não ergueu espadas, mas sensatez. Assim, pela palavra salvou os vivos da extinção. Nota: o relato completo da vida de Gargarena encontra-se no Conto de Manuna, o Cantor, e nas Cartas de Ladmet, no capítulo 50. Crônicas de um guarda de registros. O maior tesouro do mundo está em seus registros, através dos quais nos posicionamos para saltar a um degrau acima na evolução intelectual e tecnológica. Dizia com sua voz rouca e pausada enquanto gesticulava entre movimentos circulares e apontamentos aleatórios com as mãos abertas o guarda de registros Muriel do Luc. A sala estava cheia e os 2 anexos da arquibancada na primeira galeria movimentavam-se enquanto alguns sisudos coordenadores da universidade os admoestou para que se comportassem diante da fala desse pesquisador tão experiente e raro nos dias atuais. Muriel do Luc não era um catedrático ou palestrante habilidoso, mas sua profissão era da maior importância para as bibliotecas que se espalharam nas academias de Agamesh, Batugan e Bagadran. Estive recentemente em Tulmar, região de Ranto, para registrar os inscritos já documentados nos 1000 contos dos postes de Galtra sobre os ciclos Luros e Peros. Disse o velho guarda e fez uma pausa curta ao notar poucos realmente o ouviam com atenção, apesar da quantidade de olhares jovens nas arquibancadas. Suas rugas lhe davam a percepção que não deveria perder mais tempo com quem não lhe daria tempo de qualidade, e decidiu apenas encerrar dizendo: Sou apenas um guarda de registros, assim como foram os Menezes, primeiros mantos antes de mim, que mapearam o mundo e registraram a realidade hoje documentada. Todos os meus registros estão disponíveis nas bibliotecas protegidas pelos mantos de Laken em todo o continente. Até aqui nessa universidade. Muito obrigado pela atenção. O planeta Lumiar tem uma massa de aproximadamente 5.972 vezes 10 kg e um raio médio de aproximadamente 6.371 km. O raio equatorial, a maior medida, é de 6.378,1366 km. Luros, massa, quilograma, distância média, 384.400 km. Peros, 80% da massa da Lua em uma órbita igualmente circular e coplanar. A uma distância levemente diferente para evitar colisão, digamos, 420.000 km. Efeitos da gravidade. 1. Gravidade superficial. Não muda significativamente. A gravidade do planeta Lumiar, sendo 9,8 ms2, pois as luas não têm massa suficiente para alterá-la diretamente. 2. Marés. As marés ficariam mais intensas e complexas quando as 2 luas estiverem alinhadas com junção. Suas forças se somam seta à direita, marés extremamente altas e baixas. Quando estiverem em oposição 180 graus de distância angular seta à direita, marés mais suaves e complexas, com picos duplos. O ciclo de maré é mais curto ou variável, já que as luas teriam períodos orbitais ligeiramente diferentes por causa das distâncias distintas. 3. Estabilidade axial. Com 2 luas em órbitas estáveis e circulares, o planeta pode ter um eixo de rotação muito estável, melhor até do que o da Terra, o que beneficia clima e estações. 4. Ressonâncias e longo prazo. Se as luas mantiverem órbitas suficientemente distantes e não entrarem em ressonância gravitacional como 2, o sistema pode permanecer estável por bilhões de anos. Mas com o tempo, interações gravitacionais podem alterar levemente suas órbitas, criando precessão e variação em marés e eclipses. Visão simplificada. Você tem um planeta com 2 ciclos de maré superpostos.
2 tipos de eclipse lunar e solar, dependendo da posição de cada lua. Um céu noturno mais dinâmico, a segunda lua seria menor e um pouco mais lenta. Possível influência positiva na biodiversidade por ciclos ambientais mais diversos. Das propriedades ressonantes do metatilon e do fenômeno de deslocamento instantâneo via pedra de transporte. Artigo oficial dos Arquimagos do Círculo Azul em colaboração com a Oficina Real de Batugã. O presente tratado descreve o funcionamento das pedras de transporte artefatos de deslocamento instantâneo que operam por meio da ressonância energética entre cristais estabilizados de metatilon e a codificação espacial de barílion magnetizado. A tecnologia, restrita às castas nobres e centros de comando imperial, permite o trânsito imediato entre pontos pré-estabelecidos, desde que ambos possuam uma pedra ativa e sincronizada. 1. Estrutura e composição da pedra de transporte. 1,1 Pedra negra central. Trata-se de um corpo mineral de origem vulcânica, extraído das jazidas de Malactrien. Possui altíssimo grau de densidade e condutividade mágica. Após purificada, é polida até atingir espelhamento total, sendo então imantada, com frequência quádrupla através de campos estabilizadores. 1,2 Cristal metálico de metatilon. Finas películas de metatilon são moldadas em camadas concêntricas sob calor controlado por forja prismática. Sua principal característica é a receptividade pura à energia ambiental, formando campos de ressonância com propriedades temporais e dimensionais. 1,3 Revestimento de barílion. Metal nobre, oriundo da decantação do céu roxo. O barílion é aplicado em vapor de pressão durante os ritos de confecção. Atua como um codificador de destino, fixando na pedra a assinatura vibracional de seu ponto de chegada. 2. Princípio de funcionamento. As pedras operam por um sistema de ressonância quadridimensional. Ao ser ativada, a pedra leitora em que se está presente entra em sincronia frequencial com sua contraparte receptora. Ambas trocam um pulso de reconhecimento por meio do campo EP, energia pura, estabelecendo um canal de transferência transespacial. Esse canal, conhecido como vetor do salto, é sustentado por um campo toroidal invertido, o que permite que matéria seja instantaneamente decomposta e recomposta sem perda de integridade física ou de consciência. O corpo não viaja. Ele é copiado em tempo real por padrões de luz gravitacional que obedecem ao traço mágico do viajante. Fragmento do Tratado dos 5 Ciclos, Círculo Azul. 3. Limitações e custos. Exclusividade nobre, devido ao alto custo dos materiais e à complexidade do alinhamento entre pedras. Apenas as famílias nobres e instalações imperiais possuem acesso irrestrito. Pontos fixos, as pedras não permitem salto para locais aleatórios. Ambas as extremidades devem estar sincronizadas, atualizadas e energizadas. Flutuação controlada. A plataforma permanece suspensa devido à repulsão eletromágica entre os cristais de metatilon e o magnetismo da base, anulando peso real. 4. Usos comuns. Salas de guerra e comando, transmissão de mensageiros e generais. Trânsito de diplomatas entre os círculos e a cidade de Salvadoras. Torre de observação de Bagadron, único ponto com pedras ligadas a todos os outros.